questão que eu falei do gauge de radiação, né? Então vamos olhar a seguinte equação. Vamos olhar as equações de Maxwell livres, né? Equações de Maxwell livres, não tá? Livres, sem fontes, né? Fonte zero, não tem fonte. Então vamos pegar as equações que interessam para nós aqui, né? Então nós temos a divergência do E igual a zero. Rotacional do D igual a 1 sobre C2. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente fez já os potenciais, então, são genéricos. Então, potenciais genéricos, vamos fixar os potenciais, né? Vamos dizer, arbitrários. Então, se os potenciais são arbitrários, né, a gente pode fixar o tamanho. Vamos fixar o tamanho. Devemos, né, fixar o gauge. Então, vamos escolher aquele que nós já tínhamos visto, chamado gauge de Lorentz ou gauge covariante. Vamos escolher essa condição aqui, 1 sobre C2, dφ dt, mais divergência de A igual a zero. Então, com essa condição, nós já sabemos que significa que se nós tivermos uma condição de gauge qualquer, uma configuração de potenciais quaisquer, as quais isso aqui era diferente, vamos colocar assim, ó. Vamos dizer que eu tenho, então, vamos fixar o gauge. Deixa eu botar, então, vou colocar da seguinte maneira, para ficar mais claro. Então, nós temos potenciais arbitrários. Então, φ quaisquer. Então, vamos dizer que 1 sobre C2, né? ddt do A, ddt do φ, mais divergência do A igual a zero. Não seja diferente. Mas eu tenho uma configuração qualquer. No princípio, qualquer. Essa condição não é satisfeita. Então, nós vamos querer fixar o garimpo. Então, vamos fazer uma transformação de gauge. Então, vamos passar de φ do φ' a linha. Tal que, agora, para a linha, isso é satisfeito, ou seja, tal que 1 sobre C2, ddt do φ' mais a divergência do A' é igual a zero. Então, significa que eu estou fixando gauge porque eu estou impondo essa condição a partir de uma condição dessa genérica. φ são genéricas, não satisfazem essa condição. Se eu pegar um φ A quaisquer, para as quais essa condição não é satisfeita, daqui para cá eu posso passar para essa condição desde que nós já tínhamos visto, né? Para que isso aqui aconteça, então, 1 sobre C2. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, para que isso aqui possa acontecer, significa que 1 sobre C2 ddt do φ mais divergência. Como é que você compara o gauge fixing com a quebra espontânea, no sentido que aquela uma lagrangiana é e o vácuo não é? Tá, eu posso fazer isso depois, para não perder o fio da meada aqui, eu posso fazer isso. Então, vou dizer que eu quero chegar a essa condição. Então, 1 sobre C2, ddt do φ, mais divergência do A, mais... Aí eu vou produzir aqui, o Dalambertiano do alfa igual a zero, certo? Estou colocando isso aqui. Quero chegar a essa condição a partir dessa configuração. Essa é completamente genérica, desvinculada, não satisfaz a nada. Então eu pego, mas eu quero chegar a partir dela a essa. Então, para eu sair disso e chegar a isso, então significa que essa condição aqui, que é igual a zero, isso aqui eu quero que seja satisfeito, isso aqui é o meu gauge fixing. Então isso aqui só é possível se essa equação aqui for satisfeita, certo? Então, daqui eu fixo alfa. Então, alfa, então eu tiro o Dalambertiano de alfa, é igual a menos isso. Então tá. Então, vamos dizer assim, alfa fixado. Então eu sei que eu posso fazer isso a partir de uma configuração qualquer, desde que eu ache um alfa que satisfaça essa equação de onda, com esse termo homogêneo, alfa está fixado. Então, beleza, cheguei aqui. Agora, digamos que nós estejamos nessa condição. Então,
Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós passamos, né? Só para a gente chegar o passo a passo. Passamos de φ a, passamos então para fininha a linha. Onde alfa satisfaz essa equação. Então isso é porque é da Lambertiano, né? Isso. Se fosse uma outra função, seriamente. Pois é, tem que ser, essa equação tem que ter solução. Tem que ser uma equação que tem que ter solução. Então isso aqui eu estou sabendo o que é. Então é essa condição aqui. Através dessa condição me dá uma solução para alfa. Então essa equação aqui eu consigo resolver para alfa em função daquilo que está lá. E aí eu cheguei aqui. Muito bem. Então essa condição aqui está ok. Então aqui nós temos 1 sobre C2 ddt infinita mais divergência da linha é igual a 0. Muito bem, mas agora vamos perceber o seguinte. Eu já posso fazer uma transformação aqui. Então essa é uma transformação de gauge. Então aqui eu tenho E e B. E agora, trabalhando nesse caso aqui, eu continuo com o mesmo E e com o mesmo B. O E e o B não mudam. Eles não sentem a mudança. Quando eu passo de fiar para fininha a linha, eles não sentem a mudança. Vão tudo em casa. Agora, vamos dizer que eu passe dessa família para uma outra. Faça a seguinte transformação de gauge. Eu saio de fininha a linha para um φ duas linhas a duas linhas. Vou sair daqui para cá. Então, eu vou ter φ duas linhas igual a fininha mais ddt de um beta. E o A duas linhas igual ao A menos o A linha menos o gradiente do beta. Eu fiz uma outra transformação de meio. Mas, essa transformação, depois a gente já está resolvendo. Mas da seguinte maneira, eu vou ter, então, 1 sobre C2, né? Vou pegar essa condição aqui, então, 1 sobre C2, ddt. Agora, quem é filhinha? Filhinha é φ duas linhas menos ddt do beta. Então, você vai ficar. Então, estou colocando aqui, eu vou pegar essa condição que está satisfeita, isso aqui está satisfeito. Eu vou agora inserir, tem uma outra, vou pegar uma outra transformação de gauge, tá? Não vai me mudar o E e o B. Eu posso agora chegar para filinha a duas linhas, mantendo o mesmo E e B. O E e B não estão sentindo nada. Mas agora eu vou pegar essa equação aqui, essa condição de gauge fixa, que estava para o filinho e duas linhas, eu vou reescrever em função do φ duas linhas e do A duas linhas. Então aqui eu vou ficar ddt de φ duas linhas menos ddt do beta. Então vai ficar φ duas linhas menos ddt do beta. Vai ficar menos 1 sobre C2, D2, dt2 do beta. E esse termo aqui, divergência do A duas, de A linha vai ser divergência do A duas linhas mais o gradiente do beta. Então vai ficar mais a divergência do A duas linhas menos mais uma placenta do beta. E aqui está o A linha, é A duas linhas mais. Então fica mais uma placenta do beta. Isso igual a 0. Tá? Estou usando essa condição. Bom, pessoal? Estou mantendo isso aqui, eu estou fixando. Está fixado, está mantido. Mas eu vou fazer uma transformação de gauge com beta. Então é claro, isso aqui é 0. Isso aqui é essa condição. Mas suponhamos que beta, essa função beta é qualquer. Então se beta satisfizer essa equação, beta é uma chamada função harmônica. O que é uma função harmônica? Função harmônica é uma função cujo Laplace da Lambertiana é 0. Então, suponhamos que agora eu tenha essa transformação, o da Lambertiano de beta seja igual a 0. Se o da Lambertiano de beta é igual a 0, isso aqui com isso aqui é 0. Isso aqui é justamente a equação da menos 1 sobre C2, D2, dt2, né? Essa condição aqui é exatamente isso aqui. Essas duas equações, esses dois termos formam isso. Então, se o meu beta, se eu agora passo da família filinha a linha para a família φ duas linhas
a duas linhas, com esse beta, essa condição é mantida. Se isso aqui é zero, então significa e essa equação tem solução, eu posso encontrar funções beta não triviais que sejam funções harmônicas, que satisfaçam uma equação de onda, 1 sobre C2, T2, T2, numa equação igual a zero. Então significa que eu fiz uma transformação de gate, passei para uma nova família, não mudei os campos E e B, mas mudei os potenciais, passei para tudo duas linhas, mas sem alterar o gate fix. Então, esse gate fix, ele permaneceu invariante se a função beta não for mais uma função arbitrária, ela for uma função harmônica. Então, daqui para cá, essa condição não muda. Essa condição não muda se isso aqui é satisfeito. Então, para a função beta harmônica, eu mudo os potenciais, mas não mudo a condição de gate fix. Então, eu estou agora trabalhando no campus, passei daqui para cá, não mudei o E e B, passei daqui para cá, não mudei o E e B, e quando eu passo daqui para cá, eu também não mudei o gate fixing. Por quê? Porque eu estou dizendo, eu vou estar trabalhando com a minha função que faz a transformação de gate, agora é uma função harmônica. Então, se eu escolher uma função harmônica, nada aconteceu. Então, vamos passar agora passar direto, né? Do φ para 2φ. Eu posso passar do φ hoje direto também, só que não é com uma função harmônica. Se eu passar do φ direto do φ para 2φ, esse aqui não satisfaz a essa condição. Então, não pode ser uma função harmônica, certo? Legal? Essa transformação aqui, com a função harmônica, ela só é possível se eu passar de uma condição em que isso seja zero para uma condição em que isso também seja zero. Tá? Essa condição aqui não pode ter mudado, porque é isso que me garante que essa solução é harmônica. Se isso aqui é zero, e eu quero que isso seja zero, o único jeito é dar uma medida do beta ser zero. Agora, se eu passo daqui diretamente para cá, não dá, porque isso aqui é diferente de zero. Não é isso que eu estou dizendo. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. Gozado que na primeira o alfa satisfaz uma equação de onda não harmônica. Não é harmônica, satisfaz uma equação de onda. Agora a próxima, quando você muda de novo, já é harmônica. E se tivesse mais uma, quão melhor seria? Pois é. Procura o que você acha. O que eu quero dizer agora? Eu passei daqui para cá. Você está passando de uma família para outra, mas aquele alfa que fez a equação de Maxwell já apareceu um beta. Isso. Eu estou usando, porque esse alfa é arbitrário, então eu posso escolher um alfa qualquer. Aí fixei o alfa para aquela equação que o Fio falou, é homogênea. Mas aí eu percebi que essa condição de gate fix, ela tem uma simetria residual. O próprio gate fix é invariante de gate se eu considerar transformações só harmônicas. Sempre que essa condição aqui, isso aqui, se eu fixar essa condição aqui, se isso aqui é zero, eu posso daqui para cá passar para uma condição que seja ddt do φ' mais divergência de A' igual a zero, desde que o D'Alembertiano de alfa seja zero. Se eu escolher uma função harmônica desde o começo, eu posso sair daqui igual a zero e chegar aqui igual a zero. Quer dizer, a condição de gate fixing, ela não é invariante de gate em geral. Mas se você considerar transformações de gauge com funções harmônicas, a condição de gauge fixing de Lorentz é invariante sobre esse tipo particular de transformação de gauge. É isso que eu estou dizendo. Bom, então nós chegamos nessa segunda família sem sair da condição de gauge de Lorentz. Essa segunda família também está na classe de gauge de Lorentz por causa dessa condição. Eu posso encontrar beta que satisfaça isso. Muito bem, mas agora, essa equação aqui, para mim dizer, eu posso pegar essa equação aqui e dizer o seguinte: φ duas linhas igual a φ' mais ddt de beta. Vamos explorar essa condição aqui. Eu vou passar do φ duas linhas para um φ', do φ duas linhas, por essa transformação de beta aqui, certo? Então, vamos dizer o seguinte, essa condição aqui está satisfeita. Né? Então, lembrando que beta dois pontos, né? Lembrando que 1 sobre C2, lembrar 1 sobre C2, D2, de beta, menos Laplaciano de beta é igual a zero. Certo? Beleza. Vamos fazer agora
Então vamos manter essa aqui. Para poder apagar o carro. Vamos retomar aqui. Então nós passamos do filinha, a linha para o fio das linhas, a duas linhas. Só retomar isso aqui. Então, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. 1 sobre C2, ddt do beta, mais divergência. Então é isso aí. Nós saímos daqui para cá com essa condição. Então, isso aqui satisfaz aquele gate fixo e isso aqui também satisfaz esse gate. Só organizar. Agora vamos pegar o seguinte. Vamos pegar essa condição. Vamos tirar a divergência dessa equação. Se eu tirar a divergência dessa equação, divergência de A duas linhas é igual a divergência de A' menos o laplaciano de B. Certo? Então, essa equação aqui, laplaciano de beta, esse é um operador. Na aula passada, lembra que eu falei com vocês que era uma função de Green? Quando um operador tem função de Green não trivial, significa que ele pode ser invertido. Né? Se vocês, quem já fez um curso, aquele curso básico de eletromagnetismo, sabe que Laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de R menos R' é igual à função delta de Dirac. Módulo de x no x'. Tá? Isso aqui significa que a função de Green do Laplaciano é esse objeto. O Laplaciano atuando nessa função me dá o delta de Dirac. O delta de Dirac faz o papel da identidade no espaço de funções. Então significa que eu tenho um operador assume o seu inverso igual à identidade. Então esse objeto aqui é a função de Green do Laplaciano. Isso significa o seguinte. Mas não é mais geral, né? Poderia adicionar qualquer coisa que tem Laplaciano nulo ali. Pode acrescentar alguma coisa que tenha Laplaciano nulo. Então, Laplaciano de f igual a g, isso aqui está me dizendo justamente isso aqui, que f de x é integral em todo o espaço, coordenada x' de menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' f. Essa equação está me dizendo isso. Quer dizer, inverter essa equação significa dizer que f é Laplaciano a menos 1 de g. Então isso aqui, no sentido funcional, é Laplaciano, né, como eu tinha explicado para vocês na aula passada. Quando a gente inverte o operador, o f de x é integral na coordenada x' da função de g de x menos x', g de x', né? Vou chamar isso aqui de j, não dá confusão. O conceito de função de Green. Se eu aplicar o operador aqui, o operador atuando aqui dá o delta de Dirac, o delta de Dirac mata essa integral e dá o operador f igual a j. Então, só estou ilustrando isso aqui. Então, quando a gente diz que esse objeto aqui é a função de Green do Laplaciano, isso significa, se eu conhecer que o Laplaciano de f é igual a j, então esse f é a integral da função de Green atuando no objeto que está aqui ao termino do objeto. Só estou lembrando isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui eu tenho um Laplaciano de beta. Então, se o meu divergente de A' não é zero, vamos dizer isso, eu sei que nós estamos trabalhando agora numa situação em que vale essa condição, e desde o início está valendo essa condição. 1 sobre C2, D2, dt2, ddt do fininho, mais a divergência da linha igual a zero. Desde o início estava valendo isso. Nós vamos para essa primeira condição. Aí fizemos uma transformação de gate com função harmônica. Chegamos a essa condição. Então, saí daqui igual a zero, cheguei aqui igual a zero, uma função harmônica. Isso nós temos.
Só que agora eu estou explorando um pouquinho mais essa função harmônica. Se eu pegar essa transformação de gauge e tirar o divergente, eu ganho uma equação aqui do Laplaciano de beta. E eu estou nessa situação. Nada me diz que esse termo é zero. Eu sei que isso aqui é zero, mas não necessariamente isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui pode ser não zero. Se isso aqui for não zero, eu posso escolher beta de tal maneira aqui, isso aqui com isso aqui dê zero. Mas eu posso escolher, se eu escolher beta igual, se eu quiser escolher isso aqui igual a zero, basta escolher um beta. Se eu tiver, no fundo, se eu escolher isso aqui. Então a minha função beta, se eu escolher a minha função beta tal que Laplaciano de beta seja a divergência do alinha, como é que eu posso calcular beta? Significa que beta de x é... Isso dá para ser uma divergência igual a zero. Isso, eu estou querendo dizer isso aqui. Eu estou nessa configuração. Não necessariamente, isso tudo aqui é zero, mas não necessariamente isso aqui é igual a zero. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, essa equação aqui me habilita a dizer, como eu tenho aqui um Laplaciano, e eu sei que o Laplaciano tem inversa, isso está querendo me dizer o seguinte, eu posso aplicar formalmente o Laplaciano inverso aos dois lados, Laplaciano a menos 1, atuando na divergência do A duas linhas, igual a Laplaciano a menos 1, atuando na divergência do A', menos beta do Z do C. Então, se eu escolher beta igual a Laplaciano a menos 1, atuando na divergência do A', se eu escolher beta igual a Laplaciano a menos 1, atuando na divergência do A', isso aqui é zero. Então, se isso aqui não é zero, eu posso sempre atingir um campo tal que a divergência do A', do A duas linhas, seja zero, por causa desse objeto que é a função de Gliese. Suponhamos que eu esteja trabalhando nessa situação. Mas isso aqui sozinho não é zero, beleza, então isso aqui não é zero. Mas se eu escolher beta desse modo aqui, ó, isso aqui bate com isso, dá zero, isso dá menos isso. Então, se eu escolher esse beta, e isso é possível porque essa função de Green existe, então eu posso sempre, a partir desse cara não zero, escolher um beta que me anule isso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, se nós sairmos, se nós estamos nessa condição, mas isso aqui não é zero, essa transformação de gauge, que vai por duas linhas e que mantém isso aqui, ela me garante que eu posso zerar isso aqui. Então, eu posso, a partir desse beta, igual a D'Alembertiano a menos 1, atuando na divergência do A', eu posso chegar a isso aqui, divergência do lado das linhas igual a zero. Então, eu tenho como zerar a divergência do lado das linhas por causa dessa transformação de gauge. É particular, porque eu tenho esse beta harmônico que eu pude manter isso aqui. Aí eu posso escolher, a partir dessa equação aqui, eu manipulo essa equação com a divergência e vejo, esse objeto tem função de Green. Então, se esse objeto tem função de Green e esse cara não é zero, eu posso calibrar o meu beta desse modo a zerar isso. Então, eu posso atingir, por todo esse espaço que eu fui realizando, eu posso sempre chegar a essa configuração aqui. Mas ali só partiu daquelas equações. Eu usei essa equação. Aí em nenhum momento ainda está escrito que beta é harmônico, né? Desde o início. Isso aqui só é possível porque por que eu quero beta harmônico? Certo, beta já é harmônico. Então, beta já é harmônico. Além de ele ser harmônico, eu ainda posso escrever ele desse jeito. Pode, isso. Além dele ser harmônico, você pode calcular ele pode satisfazer essa condição. Porque essa condição aqui é compatível com isso. Né? O fato dele ser harmônico não significa que essa condição não possa ser imposta. Eu sei que ele é harmônico e depois dele ser harmônico, eu ainda posso impor essa condição. Certo? Como é que você sabe que essa condição não atrapalha no dado problema do harmônico? Mas olha só, se ele for harmônico, eu posso falar uma besteira. Não, ele é harmônico. Quando você lê que o Laplaciano de B vai acabar sendo igual a 1 sobre C2. Isso, D2. É só você integrar duas vezes, você tem um B com uma constante. Dá para você mexer de acordo com... Essa condição aqui não é incompatível. Essa condição aqui, perdão, não é incompatível com essa condição que eu estou falando. Por que você quer deixar o divergente dele igual a zero do A duas linhas? Oi? Por que você quer zerar o Vamos ver por quê, justamente. Vamos ver por quê.
Então, eu quero zerar isso aqui. O que significa isso aqui? Se a divergência do lado das linhas é igual a zero, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos voltar agora para a equação de Gauss. Do VAR. A equação de Gauss significa isso aqui. A divergência de E é igual a zero. Mas vamos lá, é menos gradiente de φ menos dA dt. Continua sendo zero. Isso aqui é desde o início. Aí eu escolhi o meu gate fix. Fui para a família filinha a linha. O E é o mesmo para filinha e para linha. Se eu for do filinha a linha para o φ duas linhas, A duas linhas, o E continua sendo o mesmo, porque eu tenho invariância de gate, essa condição. Então, quando eu escrever a equação de Gauss nessa família de potenciais, e eu estarei usando agora essa condição que é possível por causa dessas etapas que eu mostrei a vocês, então a divergência do A duas linhas é zero. Então, se a divergência do A duas linhas é zero, significa então que eu fiquei com a seguinte equação, laplaciano do φ duas linhas igual a zero. Então, essa transformação de gauge está me mostrando que eu consigo, na verdade, escrever, porque não tem fonte, porque não tem rho. Rho é igual a zero. Então, essa equação, então, laplaciana de φ duas linhas igual a zero, tem como solução, se eu não tiver carga nenhuma, a solução dessa equação é φ duas linhas igual a zero. É aquela equação que a gente tinha lá, né? Eu quero que meu campo, se eu não tenho fonte no infinito, meu campo caia a zero no infinito, a única solução do laplaciano de φ duas linhas igual a zero é essa solução. Então, se o φ duas linhas é zero, aí essa condição aqui está valendo para o φ duas linhas. Se o φ duas linhas é zero, então a divergência do A duas linhas é zero. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês é que, se eu estiver trabalhando com a radiação no vácuo, isso sendo zero, implica que isso é zero. E aí, com essa condição de gauge, isso sendo zero, implica que isso seja zero. Então, isso é o chamado gauge de radiação. Mas eu posso verificar eu também não peguei. Aonde? Do laplaciano para o φ igual a zero. Laplaciano de φ igual a zero, se você não tem fonte nenhuma no espaço, você não tem absolutamente nenhuma fonte. Sim. E você está trabalhando no regime em que os campos caem a zero no infinito, então, se você tem solução Laplaciano de φ igual a zero e condição de contorno, o φ do infinito é igual a zero, a única solução de φ. Porque tem uma solução só, essa é uma solução possível, né? Então, aqui. Agora, se isso aqui é zero, Razoável. essa condição de gauge me mata a divergência de A. Então, o que a gente está mostrando com isso? A gente está mostrando com isso que, quando a radiação é livre, impor o gauge de Lorentz ainda é uma condição muito frouxa, né? Quer dizer, quando a radiação é livre, então, vou colocar aqui, radiação livre. Não tem fonte nenhuma, a radiação está se propagando livre no vácuo. Então, nós impusemos essa condição. Mas essa condição, devido a essa análise que a gente fez, ainda é muito solta. Eu posso ainda particularizar mais, claro, fazendo aquela brincadeirinha. Faz a primeira transformação de gauge, fixa isso aqui igual a zero. Aí vai com A duas linhas usando a função harmônica. No A duas linhas com a função harmônica, eu consigo zerar a divergência do A, zerando a divergência do A, eu consigo zerar isso aqui. Então, ó, o que nós temos aqui é que com a radiação livre, na verdade, né, a gente pode, né, dizer, essencialmente, vou colocar assim, essencialmente, o que se tem é φ igual a zero e divergência de A igual a zero. Então, esse é o que a gente chama de gauge de radiação. É quando você zera um componente, né, escalar, um componente φ, e trabalha com marca divergente. Então, o fóton que vem do Sol, que é um fóton livre, né, está propagando livre no vácuo, ele satisfaz essa condição aqui. Quer dizer, aquelas ondas planas que a gente estuda, que é perpendicular a V, é e V são perpendiculares a capa, a gente estuda em função do campo em geral, mas na verdade a gente pode fazer isso com o potencial. Se eu pegar então esse potencial, φ igual a zero, e o A igual a 1 a 0,
cosseno, vamos dizer assim, de kx menos ômega t. Vou pegar essa solução de onda plana aqui para os potenciais, né? Então, essa solução aqui, divergência de A igual a zero, significa que K escalar a zero é igual a zero. Isso aqui é essa condição do espaço de Fourier. Vou tirar a divergência daquela equação, vai K escalar a zero, seno de kx menos ômega t igual a zero, então K escalar a zero é zero. Então vamos tirar o campo elétrico. O campo elétrico é menos gradiente de φ, que é zero, menos dA dt. Menos dA dt que vai ficar ômega a zero. Quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou produzir o menos ômega, mas a derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar ômega a zero, seno kx, né? Menos ômega t. Então, esse é o meu campo elétrico. O campo elétrico não é zero. O φ é zero, mas o campo elétrico não é zero, porque o campo elétrico é totalmente alimentado pelo dA dt. E o campo magnético, que é o rotacional de A, o rotacional vai produzir o K vetor, mas a derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai produzir menos K, vai produzir isso que é a outra, vai ficar K menos K, se produzir o rotacional, isso aqui é constante, né? A derivada do rotacional vai ficar menos rotacional, deixa eu botar aqui. Eu vou ter rotacional de um vetor constante, vamos dizer, um vetor A, vezes uma função. Então, isso aqui é epsilon i j kappa dj do AK. A kappa é. Mas o vetor é constante, então o vetor sai fora, que é o caso do A zero. Então aqui vai ficar o gradiente do F. dj do F é o gradiente do F, componente J. Então isso aqui fica epsilon i j kappa, então isso aqui vai ficar A, J kappa, kappa J, bota um sinal menos, então isso vai ficar menos o A vetorial gradiente do F. Então, o rotacional disso aqui é menos A gradiente do F. Mas o gradiente do F está o cosseno e menos seno, então eu vou produzir menos aqui, e a derivada do cosseno e menos seno vai ficar mais, tá certo? Kappa vetorial a zero seno kx em função da gradiente. Então tá lá, fica claro, ó. O E é perpendicular a B, por quê? Porque o E está na direção do A zero. Mas aqui eu tenho K vetor a zero. Então esse vetor aqui é ortogonal a K e esse vetor aqui é ortogonal ao A zero. K escalar até zero, porque K escalar a zero é zero. Então realmente eu tenho aquela historinha, né? Eu tenho o triângulo se propagando, o vetor de onda é K, o campo elétrico vibra numa direção ortogonal a K, que está na direção do A zero, e o campo magnético é perpendicular ao K, que é a propagação é perpendicular ao A zero. Então, isso aqui, vamos dizer, é a radiação livre. Oi? Tem que ser de menos ali, não? Pode ser que tenha. Deixa eu fazer de novo aqui, porque eu Você também não faz a mínima diferença do que eu estou falando, mas vamos fazer, porque se estiver errado é importante vocês corrigirem. Porque para o que eu quero mostrar aqui, eu quero apenas mostrar que o E é ortogonal, que o K é ortogonal ao E, e que o E é ortogonal ao B e ao K. É isso que eu quero mostrar, mas vamos ver o sinal, vamos fazer de novo essa equação. Eu tenho isso aqui. A do E aqui tá. Vou botar É. a do E? Porque é gradiente fica dt zero. é gradiente fica zero. Então, menos dA dt, né? É. Então, eu vou derivar em relação a t. Então, eu tenho menos ômega, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais ômega seno. Mas aí eu tenho um sinal menos aqui. Então, aqui tem um sinal menos, estava errado, que corrijam aí. Eu errei um sinal menos aqui, porque eu esqueci disso aqui. É menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, isso aqui é zero. Mas eu tinha esquecido desse sinal menos aqui. Então, isso aqui está corrigido. Vamos fazer de novo esse aqui também, que eu posso ter errado. Então, eu quero tirar o rotacional dessa grandeza. Rotacional de um vetor constante, chamado vetor a zero, vezes uma função de t e x. Então, vamos tirar o rotacional disso aqui. Rotacional disso, a iésima componente do rotacional é epsilon i j kappa, derivada da coordenada j,
da componente capa do vetor. Então vai ficar o A0, componente capa, vezes F. Mas o A0 é um vetor constante, então a derivada vai toda para o F. Derivada J veio toda para o F. Mas isso aqui é justamente a coordenada J do gradiente. Então isso aqui é gradiente de F, coordenada J. Mas isso aqui é justamente menos o produto vetorial. Então isso aqui é J capa, isso aqui é capa J, então isso aqui é menos A0 vetorial gradiente de F. Deixa eu apagar isso aqui. Então quando eu for tirar o rotacional disso aqui vai ficar menos A0 vetorial B. Está aqui, né? E é rotacional de A. Então é menos A0 gradiente do cosseno de capa X menos ômega T. Então o gradiente dessa função aqui, né? Derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos seno de capa X menos ômega T. E o gradiente desse objeto aqui é tirar a derivada em relação a x disso aqui, vai dar K vetor. Né? Então, vai ficar menos, vai dar mais. Vai ficar capa, não vai dar errado, vai ficar mais A0 vetorial capa. Esse sinal menos bate com esse sinal menos, o seno fica aqui, mas fica A0 vetorial capa, ou seja, menos capa vetorial A0. Então, tinha um erro aqui também. Então, eu tinha errado nos dois sinais. Tá aqui. Então, de qualquer maneira, o que a gente quer, ó, capa escalar é zero. Então, o vetor é campo elétrico proporcional à direção de propagação por causa dessa condição de gauge aqui. Agora, se você errar nos dois sinais, a direção de propagação não está errada, não muda, né? Capa escalar B é zero, né? Porque esse aqui é o produto vetorial. E como o E está na direção do A0, B escalar E também é zero. Então está tudo como a gente imaginava, né? Porque o A0 nos dá a direção do E. Então B escalar E é zero, porque esse vetor aqui é ortogonal a esse. Então tá legal, vamos ficar. Mas eu só estou querendo chamar a atenção de vocês, né? Que no caso da radiação livre se propagando no vácuo, toda a física do fóton foi retirada do fio. Toda a física está só o potencial vetor. E assim mesmo na parte transversa do potencial vetor. Porque a parte longitudinal está cancelada aqui. K escalar A0 é igual a zero, significa que o A0 tem que ser ortogonal ao K. Ou seja, o A se propaga na direção ortogonal. Então, por exemplo, quando a onda se propaga, né? Se o K está nessa direção, eu tenho um plano ortogonal à direção de propagação, o φ é zero e o A está na direção, está nesse plano aqui, está vibrando nesse plano aqui, na direção ortogonal. E o campo F e o campo B, então nesse mesmo plano, e de tal maneira que o campo elétrico está ao longo do A0, quer dizer, o campo elétrico fica todo na direção do A e o campo magnético fica ortogonal ao A. Certo? Então, mostrar que no caso do campo eletromagnético, no caso da radiação livre, a gente pode jogar toda a informação física só para o A. Eu posso zerar o fio. Não posso zerar o A. Se eu zerar o A, eu posso zerar a divergência do A, mas se eu zerar o A, eu zero o B. B é rotacional de A. Se o A é zero, o B é zero. Então, como é que eu posso propagar uma onda com B igual a zero se eu preciso do dB/dt para alimentar o rotacional do A, do L, né? Então, não dá para zerar o A, porque senão eu zeraria o campo magnético. Zerando o campo magnético, eu não tenho B, não tenho dB/dt para dar o rotacional de E, que para Lorentz é importantíssimo. Então, eu posso zerar o φ. Por quê? Porque eu zero o φ sem zerar o E, porque eu tenho graus de liberdade do E que vem de ADT. Né? Então, a variação temporal do A me segura o E, mas a variação temporal mas o φ não é necessário para segurar o E. Mas o A é importantíssimo para segurar o E. Sem A eu não consigo fazer. Então, eu não consigo reduzir a radiação só ao φ.
Se eu conseguisse reduzir a radiação só ao fim, eu estaria dizendo que todos os graus de liberdade do campo eletromagnético podiam se concentrar no escalar. Então o fóton teria que ser uma partícula escalar, ele teria que ter spin 1, ter spin 0. Justamente o fóton tem spin 1, porque o que caracteriza o fóton é esse vetor. O fóton livre, na verdade, é esse vetor. O vetor tem 3 graus de liberdade. Então, se ele tem 3 componentes, 2s mais 1 igual a 3, então S é igual a 1. Então, realmente, o spin do fóton é 1, porque ele tem esses 3 graus de liberdade que estão concentrados no ar. Se eu tivesse só fio, se eu pudesse escolher por uma busca de gate e tal, que eu conseguisse fazer essas manipulações e φ igual a diferente de 0 e y igual a 0, eu estaria marcando completamente o spin 1 do campo eletromagnético, estaria o campo eletromagnético escalar. Não é o caso, tá certo? Tá claro para vocês, né? Tá bom, só para o campo eletromagnético, eu acho que isso, mais as tarefas que eu deixei, dá para vocês aprenderem mais coisas. Agora eu vou fazer um outro exemplo ainda, numa situação um pouquinho diferente, mas que tem mais simetria, que gauge também pode ser interessante para nós. Vamos pegar a seguinte situação. Suponhamos agora que eu tenha, então, um outro exercício ainda para a gente fixar mais essa discussão das equações. Ainda não cheguei lá na formulação lagrangiana sistematizada, de olha Lagrange. Estou ainda trabalhando com exemplos para a gente ir ganhando, assim, ganhando mais desembaraço, né? Vamos trabalhar então para uma outra situação. Situação menos popular. O caso Lorentz é muito popular porque eletromagnetismo a gente vê lá desde a física 3, a gente está sempre acostumado a mexer com φ. Vamos pegar uma situação menos popular, que é a situação de um conjunto de campos, tipo campo elétrico e campo magnético. Só que o campo elétrico é vetor e o setor magnético agora é um escalar. Assim que eu tenho uma situação de campos desse tipo. E eu tenho duas famílias de potenciais. Um potencial A pequeno e um potencial Q e um potencial lambda. O que eu penso nessas famílias de potencial? O campo magnético só é escalar, só em duas dimensões, né? O campo magnético é escalar em duas dimensões. Somente, né? Só isso. Agora, isso aqui não é necessariamente, estou em 4 dimensões aqui, que é o caso normal. Só que o meu campo elétrico, ele tem essa expressão aqui. Ele vai ser rotacional, vai ser rotacional de Q, menos rotacional de Q, menos d lambda dt. E o meu B vai ser divergência de lambda. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu estou propondo a gente trabalhar com um sistema descrito por dois campos, né, que tenham essa situação. Um campo tipo elétrico, um campo E, que depende que deriva de, mas nós temos dois potenciais vetoriais, nós não temos um potencial escalar. Temos dois vetores, né? E aí esses vetores se ligam para formar esses campos aqui. Vamos ver se isso aqui. E eu gostaria de ter equações desse tipo no vácuo. Então as equações, a radiação livre no vácuo, né? Deixa eu colocar aqui. A radiação. Vou colocar o seguinte, vou propor o seguinte lagrangiano. Estão propondo esse lagrangiano aqui. Um parâmetro alfa vezes E2 mais um parâmetro beta vezes B2. Vou colocar, tipo Maxwell, E2, B2. Só para você ver aqui um escalar. Vamos ver se a gente pode acertar a simetria de rede. Eu vou querer trabalhar com esses campos de tal maneira que, observe uma coisa aqui. Se eu jogar em cima de lambda um rotacional, a divergência rotacional é zero. Então, se eu jogar em cima de lambda um rotacional, o D fica invariante. Mas se eu jogar em cima do lambda um rotacional, para o E ficar invariante, aqui apareceria o rotacional
deveria aparecer o rotacional de um DDT para compensar. Então, o que nós estamos propondo aqui é que a simetria de Gates seja a seguinte: que linha vai em que mais o gradiente, mais o que vai em que linha mais o gradiente, não, mais o rotacional, mais o DDT de uma certa função vetorial que eu vou chamar de alfa. E que o lambda linha, que é o outro potencial, seja lambda mais menos gradiente, menos rotacional do alfa. Vamos ver se isso aqui funciona. Se eu fizer esse conjunto de transformações, meu que vai, aqui eu vou produzir que linha, né? Eu vou querer produzir aqui que linha. Então aqui vai aparecer um DDT do alfa. Então vai ficar menos rotacional no DDT do alfa. Mas aqui vai aparecer mais DDT do rotacional do alfa. Então essas transformações que estão aqui, elas aqui vão se cancelar, e aí vai sobrar rotacional do alfa linha e DDT do lambda linha. Então o que nós estamos dizendo é que esse campo aqui é invariante, segundo essas transformações. Eu mudo os potenciais, mas não mudo R. Da mesma forma que eu estou mudando o lambda, mas não estou mudando o B. Então essas duas transformações aqui seriam novos tipos, né? Seria uma nova categoria de transformação de Gauge, em que, ao invés de eu ter um parâmetro vetorial, ao invés de eu ter um parâmetro escalar, eu tenho um parâmetro vetorial. Quer dizer, com essa transformação, eu consigo. E tem uma outra coisa a mais que eu acho que eu posso fazer aqui, que é o seguinte: eu tenho uma transformação segunda. Eu posso, uma outra, não só essa transformação eu transformo simultaneamente o que e o lambda. Mas eu posso fazer uma outra transformação em que eu não transformo o lambda, tem uma outra categoria de transformações em que lambda linha é igual a lambda. Mas o que linha é o que mais o gradiente de uma função beta. Se eu fizer essa transformação aqui, lambda linha é igual a lambda. Então tá, B não muda. Aqui não muda. Mas se eu acrescentar a esse aqui um gradiente, o rotacional de um gradiente é zero. Então, essa é uma outra transformação. Então, esse meu sistema é um sistema mais elaborado no sentido que eu tenho duas simetrias de Gauge independentes. Uma simetria com parâmetro vetorial alfa, que simultaneamente toca os dois potenciais, mas deixa os campos invariantes, e essa simetria que só toca um dos potenciais, mas que deixa também os campos invariantes. Então tem duas categorias de simetria de Gauge. Eu tenho uma simetria caracterizada por um parâmetro beta, até vou fazer um beta, uma simetria caracterizada por um parâmetro vetorial alfa, e um parâmetro escalar beta. Então eu tenho quatro parâmetros à exposição aqui, para mexer com essas duas simetrias aqui, tá certo? Essa equação aqui, né? Então, eu posso. Bom, eu tenho isso aí. Então, eu tenho. É uma situação um pouco mais. Apesar de eu ter um sistema de campos mais simples do que o campo eletromagnético, o que eu estou chamando assim, entre aspas, né? Não tem nada a ver com o campo eletromagnético, mas o que seria um campo B, ele é simplesmente um escalar, e o outro campo é um vetor. Então, ao invés de ter dois campos vetoriais, E e B, eu tenho um vetor e um escalar, diferentemente do eletromagnetismo. Só que a situação dos campos me permite uma maior riqueza de simetria de Gauge. Então, eu tenho um sistema bem diferente do sistema eletromagnético. Eu tenho duas simetrias de Gauge diferentes, locais, duas simetrias, né, de calibre independente, e tenho dois potenciais de natureza vetorial. Me falta que eu não tenho um potencial de natureza escalar. Vamos ver então esse Lagrangiano. Agora, o Lagrangiano é invariante de Gauge? É, completamente invariante de Gauge. Vou adotar aquele ponto de vista. Nós estamos na teoria clássica.
A teoria clássica, a descrição clássica vai me dar equações de Euler-Lagrange. Com as equações de Euler-Lagrange, eu vou ganhar as equações para E e para B. Depois eu vou ver as equações dos potenciais e vou ler os gate fixes. Eu não vou colocar os gate fixes diretamente no lagrangiano, por quê? Porque eu estou diante de uma descrição clássica. Na descrição clássica, eu posso deixar o gate fixe para mexer nas equações de movimento. Isso Oi, não não? escreveu nova categoria só porque tem dois? Ou... Porque é uma simetria de gate com duas simetrias de gate independentes. Tem uma com parâmetro Não, você vetorial. está escrevendo nova categoria porque nós temos duas? Duas, porque nós temos Ou é duas. porque os dois são vetoriais? Não, porque nós temos duas simetrias de gate simultaneamente no mesmo produto. Uma simetria de gate independente. Então é uma nova categoria. Mas elas não são uma única categoria. Isso aqui é uma transformação, isso aqui é outra. São parâmetros completamente independentes. Novas categorias. Transformação de gate, tá? Vamos tirar as equações de Euler-Lagrange. Então eu tenho que fazer variação em relação aqui e tenho que fazer variação em relação a lambda. Então vamos variar em relação aqui. O que não está no B. O que está só no E. Então, vamos fazer a variação em relação aqui. Então, quando eu fizer uma variação em relação aqui, eu vou ganhar uma variação no meu lagrangiano, que vai ser 2α escalar delta E. Mas se eu estou variando aqui, meu delta E é simplesmente menos rotacional do delta aqui. Estou variando só o aqui. Então a variação do E, ela vai vir daqui completamente. Então vai ficar menos rotacional, vai ficar menos 2α divergência do rotacional do delta. Isso aqui é a minha variação com o delta aqui. Então, isso é o meu delta E. Esse termo aqui não tem, né? Certo? Vamos lá. Então, vamos fazer. Bom, meu parâmetro não está livre. Eu preciso liberar o meu parâmetro. Eu tenho que fazer integração por partes. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho EI rotacional, componente I desse rotacional. Então, epsilon I J kappa, derivada em XJ do delta aqui, componente K. Então, o que eu tenho que fazer é integração por partes. Eu quero jogar essa derivada para cá. Essa derivada vem para cá. Ganho um sinal menos. E saio daqui. Liberei o delta aqui. Liberei. Agora aqui, ó. JI, aqui é J. Vamos trocar o J com I aqui. E aqui fica mais. Então nós ganhamos. Isso aqui é justamente o rotacional componente kappa do E. Então esse termo aqui pode ser escrito, na verdade, como sendo 2α rotacional de E escalar delta aqui. Então a primeira equação que nós temos, a primeira equação tipo Maxwell, tá aqui então. Deixa eu botar, vou apagar aqui. Está aqui. Então eu vou aproveitar, só vou coletando as equações aqui. Então ficou. Então ganhamos essa equação, rotacional do campo E, do vácuo, é igual a zero. Agora vamos fazer uma variação em relação a lambda. Fazendo a variação em relação a lambda, eu vou ter o lambda nos dois lugares. Então nós vamos ter 2α escalar delta E, que o E varia com lambda, mais 2θ e delta V, que também varia com lambda, né? Então a variação do E com lambda é menos o ddt. Então vai ficar menos 2α escalar ddt delta V. Certo? E aqui vai ficar
Então nós precisamos ter a variação delta lambda isolada. Já aprendemos. Aqui eu tenho uma derivada temporal. Por cada razão, sei lá, imagina que lá no extremo, o campo tende a zero, expresso os termos de superfície, essa derivada temporal vai passar a atuar no E. Mas o sinal vai mudar. Então fica mais 2α ddt do E. Escalar delta lambda. E esse termo aqui é B divergente do delta lambda. Integrando por parte, esse termo que vai ganhar um sinal menos, esse termo aqui vai ficar menos 2 betas, esse termo todo aqui, ele vai ficar menos 2 beta, gradiente de B, escalar delta lambda. Então eu posso fatorar o delta lambda. Então a nossa equação ficou 2α menos 2 beta gradiente do B igual a 0. Vamos escrever a equação assim, né? Vou botar aqui, isso aqui é igual. Os dois também se cancelam. Então eu poderia pegar alfa já foi fixado, não, alfa foi determinado, né? Então vamos deixar assim, seria gradiente de B. Tem um parâmetro, eu vou deixar esse parâmetro, ele vai ter que ter uma coisa. Vamos deixar de gradiente do B igual a menos alfa sobre beta. Não faz muita diferença. Não vai que eu possa absorver, mas eu vou conseguir direitinho, tá certo, tá errado. É alfa sobre beta, exatamente, alfa sobre beta, beta. Tá. Então nós ganhamos essas equações de campo. Vamos pensar aqui uma coisa. Campo elétrico é um vetor. Eu preciso conhecer de um vetor rotacional divergente. As equações de campo estão me dando só o rotacional, mas me faltando a divergência. Deixa eu deixar isso aqui. Daí sai a divergência, né? Exatamente. Vamos lembrar então das equações tipo identidade de Jacob, identidade de Bianchi, Faraday-Lenz. Quer dizer, o gradiente B é um escalar. Então, no escalar, basta eu conhecer o gradiente, então não preciso saber mais nada. Mas de um vetor, pelo teorema de Helmholtz, eu preciso saber o seu rotacional e a sua divergência. Se eu tirar a divergência dessa equação aqui, divergência de E, a divergência do rotacional é zero. Então esse termo aqui fica fora. Isso, menos ddt. Mas a divergência do lambda é o B. Então eu ganho uma equação tipo Faraday-Lenz. Divergência de E menos ddt. Só que lá era rotacional de E, então menos ddt. Então pela identidade. Então, essa equação aqui não precisa dar nada, porque eu já tenho tudo. Quando eu tenho o gradiente do escalar, eu tenho tudo. Eu estou precisando do divergente do E, que não saiu do lagrangiano, não saiu do princípio variacional. Então isso pode estar dentro da simetria. Quem está me dando isso aqui é a simetria. Divergente disso é zero menos divergente do lado. Então a gente pegou essa equação aqui. Então eu vou precisar disso aqui de novo. Agora que nós temos divergente do E igual a menos dv. Então isso está me indicando o seguinte: se eu tiver correntes externas, fontes externas, aqui não vão entrar fontes externas, porque isso aqui não vem das equações de Euler-Lagrange. Isso aqui é identidade. Então uma fonte externa deve entrar aqui e uma fonte externa deve entrar aqui. Quer dizer, esse campo eu posso ter uma fonte rotacional de E, mas o problema está no vácuo. Então, nós estamos considerando radiação livre. Então, essas são as equações. Vamos imaginar que eu queira que esse sistema satisfaça equações tipo Maxwell, ou seja, equações de onda no vácuo, equações relativísticas no vácuo. Então, para eu tirar a equação relativística no vácuo, vamos tirar a divergência, vamos tirar o DDT dessa equação. Se eu tirar o DDT dessa equação, eu vou ter divergência do DDT do E igual a menos DT2. Estou querendo que esse cara aqui satisfaça, né? Uma equação tipo onda. Agora, a divergência do E,
D2, DT2, né? Agora, DDT do E está aqui, ó. Posso usar essa equação. Isso aqui vai ficar divergente. Quem é o DDT do E? É B, é alfa sobre beta, como eu tinha colocado errado, né? DDT do E é beta sobre alfa, vou botar beta sobre alfa, divergente. Aí eu substituo isso aqui, do gradiente de B. Igual a menos D2, DT2, B. Mas o sinal tá... Ah, tá, só... Ah, Certo? sim, tem um parâmetro ali. Esse aqui, né? Eu ia falar, não, o sinal não tá do jeito que a gente quer, mas é só fazer o parâmetro. Vamos acertar o parâmetro, exatamente. Então vamos colocar. Agora, divergência do gradiente é o laplaciano. Desculpa, vamos botar laplaciano por uma vez. Então a gente está tendo uma equação bem uma característica, uma equação de onda, desde que a velocidade da luz esteja aqui. Então isso aqui vai ser para nós o seguinte, menos alfa sobre beta, menos alfa sobre beta, D2, DT2 do B, vou colocar assim, vou colocar isso aqui para cá, menos o laplaciano de B, igualzinho, vai controlando os sinais que eu posso ter errado, tá? É menos, vai ficar tudo mais. Então a gente pode escolher esse alfa sobre beta igual a menos 1 sobre C2. E se eu escolher esse alfa sobre beta igual a menos 1 sobre C2, eu fico com o oposto. No fundo, eu fico com o D'Alembertiano de B igual a 0. A gente tirou essa equação aqui. Por isso eu estou querendo fixar um pouco mais o alfa e o beta, né? Porque esse sistema não são as equações de Maxwell que eu sei que tem que se propagar com a velocidade da luz. Então, a gente está impondo. Vamos ver se esse sistema pode ser relativístico, se isso aí pode descrever ondas que se propagam com a velocidade C. Então, por essa razão aqui, transparando alfa sobre beta for igual a menos 1 sobre C2, eu ganho uma equação de onda do tipo equação de D'Alembert do B. Agora, vamos ver se com essa mesma equação, com essa mesma condição aqui, o que a gente ganha para o campo campo vetorial. Então, para ter o campo vetorial, vamos derivar essa equação aqui. Vamos já levar em conta que alfa sobre beta é menos 1 sobre C2. Então, vamos dizer, isso aqui vai ser menos 1 sobre C2. Menos 1 sobre C2, digamos assim, qualquer que isso aí seja A. Então, vamos tirar a derivada temporal aqui dessa equação. Então, eu vou ter gradiente do dB dt igual a menos 1 sobre C2, D2, DT2. Eu tirei a derivada temporal dessa equação. Mas agora, o dB dt é menos o divergente de E. Então, isso aqui vai ficar menos gradiente do divergente de E igual a menos 1 sobre C2, D2, DT2 do E. Então, vamos cancelar esses sinais menos D2. Agora, o rotacional do E é 0. Então, rotacional do rotacional do E é gradiente da divergência menos o laplaciano. Rotacional do rotacional, gradiente da divergência menos o laplaciano. Como o rotacional do E é igual a 0, ao dessa equação, se o rotacional do E é igual a 0, eu posso zerar isso aqui. Então, o gradiente do divergente é igual ao laplaciano. Vou apagar isso aqui. Então, isso aqui fica laplaciano de E. E aí a gente ganha, de novo, 1 sobre C2, D2, DT2, menos o laplaciano. Então, eu ganho também, com a mesma escolha de parâmetro, porque isso aqui me permite mostrar que essa equação é satisfeita e que essa equação é satisfeita. Então, eu estou diante de um sistema, se eu escolher esses parâmetros aqui, é um sistema realmente relativista. Eu estou descrevendo duas ondas, né, uma onda vetorial e uma onda escalar que se propagam com a velocidade da luz. Então, vamos manter essas equações aqui também. Isso eu queria mostrar. E aí fixou aquela relação entre alfa e beta com essa argumentação. Aqui são as simetrias que eu apaguei. Opa!
Então as equações de onda foram derivadas. Agora, tarefinha aí, né? Vamos pegar os potenciais. Então agora nós temos essas famílias de potenciais aqui. Então, parece que tudo fica legal com essas equações. Então a gente já chegou, vou colocar isso aqui só para sumarizar aqui, vamos colocar aqui. Então a gente chegou aqui. Na Lambertiano do E é zero e na Lambertiano do D também é zero. A gente chegou às equações de onda que a gente esperava que pudesse obter. Muito bem. Vamos ver agora a equação para os potenciais. Eu apaguei aí, mas vamos lá. Só para me lembrar. O E é menos, né, rotacional de que? Isso? DDT do ano. Isso? E o D é o divergente do ano. Isso? Ou é menos? É mais divergente, né?